Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Hoje nós vamos dar falar um pouco sobre resistência insulínica, obesidade e diabetes médio tipo 2, né? Na verdade, vai ser como se fosse um complemento do que foi dito anteriormente. E, ao final dessa aula, eu vou passar um link para vocês de um formulário do Google Forms e vocês vão responder e eu vou receber essas respostas, né? Na verdade, eu estou fazendo um teste para ver como que vai ser a nossa avaliação. Eu gostaria que todos, né, vai precisar que tenha a identificação ali, o e-mail de vocês, eu vou precisar que todos respondam, tá bom? No dia da avaliação, quem não responder, quem não responder o formulário, vai ficar como... Quer dizer, naturalmente eu vou ver as respostas também, óbvio, né, que foram dadas. Hoje é apenas um teste, mas no dia vou ver as respostas que foram dadas, mas já de antemão aviso que quem não respondeu o formulário vai ficar como inapto, né? Porque tem apto e inapto. Então, a avaliação inclui a resposta do formulário. Para nós testarmos esse sistema, eu vou colocar aqui no chat, no final da aula, antes de vocês saírem, um link que vocês vão clicar, abrir e responder, tá bom? E eu vou receber isso tudo de vocês. Então, é uma maneira de eu ver que as pessoas estão participando e o mínimo que se exige é a participação, né? Obviamente, além das respostas corretas, né? Para ter o apto lá ao final das aulas dadas. Muito bem. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. A aula é bastante simples. Algumas coisas já foram ditas, outras não. Então, está aqui. Ó. O nosso caso clínico número 1, lá, que a gente discutiu, a partir da semana que vem será o caso clínico número 2. Vocês estão vendo os slides? Estão, né? Sim. Sim, professor. Isso. É a principal causa do diabetes tipo 2, a resistência insulínica, devido a uma herança familiar, né, que a gente chama de fatores genéticos poligênicos. Nós vamos ver que é uma série de genes que podem contribuir para isso, fatores ambientais, principalmente o excesso de peso, né? E aí, então eu tenho ali desculpem, eu tenho a obesidade, levando à resistência insulínica e colaborando ali para o aparecimento do diabetes tipo 2, né? Vamos ver um pouquinho com isso com mais detalhe. Quer dizer, a obesidade ela é caracterizada por acúmulo de tecido adiposo, óbvio, né? Uma parte, né, do que nós nos alimentamos, nós comemos, é depositado em forma de gordura nos adipócitos, né? Esse acúmulo de tecido adiposo de maneira intensa, excessiva, né, levando a estágios de maior gravidade, obesidade mórbida, né, fazem com que ocorra o que a gente chama de disfunção do adipócito. Essa disfunção dessa célula, né, do tecido adiposo, do adipócito, faz com que haja a geração de ácidos graxos, né, como está colocado ali, a geração de diacilglicerol, ácidos graxos e ceramidas. E também um hormônio que é muito importante, né, eu já falei dele na outra aula, que ele atua como um relaxador ali da camada muscular, das artérias, né, também participa ali da regulação da glicose, né, mantendo a euglicemia, é a adiponectina. A adiponectina também fica diminuída. Isso leva a disfunção celular, disfunção de estruturas que estão dentro das células, como a disfunção mitocondrial, e vias de sinalização intracelulares são modificadas.
vias inflamatórias e vias que acabam contribuindo para a terogênese. Essas vias, né, que são modificadas, elas inibem, por conta dessa disfunção celular e mitocondrial, elas inibem a via da fosfatidil-linositol quinase da transdução da insulina, quer dizer, essa via fica alterada e faz com que ocorra inibição da via da tirosinoquinase. Vocês lembram lá como que a insulina funciona acoplando ali ao receptor da tirosinoquinase. Então, você tem comprometimento da sinalização dos substratos do receptor de insulina e a consequente fosforilação de proteínas. Então, essa inibição da via da tirosinoquinase, o comprometimento dessa sinalização dos substratos, né, fazem com que fique caracterizado a resistência à insulina, que, por sua vez, leva à hiperglicemia, e isso é um círculo vicioso, né? A própria hiperglicemia acaba gerando mais marcadores inflamatórios que acabam colaborando também para que isso seja alimentado. Obesidade e diabetes tipo 2, obesidade e resistência insulínica. Ali nós temos complicações de diabetes, aliás, da obesidade, desculpem, uma lista grande, e colocado ali como primeiro item de complicações metabólicas, o diabetes tipo 2. Aqui é como a gente classifica a obesidade, através do IMC. É calculado o IMC e, de acordo com o IMC, você tem ali pessoas, né, até 25 é o normal, acima de 25, entre 26 e 30, sobrepeso, levemente obeso, moderadamente obeso e severamente obeso, que é a obesidade mórbida, onde existe um índice de massa corporal, um IMC, superior a 40. Né? Uma característica fundamental da obesidade é a alteração metabólica crônica entre a ingesta calórica e o gasto energético, que resulta em acúmulo de nutrientes, excesso de nutrientes no tecido adiposo. Com a continuidade e o tempo, a capacidade celular metabólica é eventualmente excedida, de forma a lidar com esse excesso de nutrientes. Pode ocorrer disfunção celular nos tecidos, que foi exatamente o que eu acabei de falar. A disfunção leva a desregulação lipídica, modificação da expressão de proteína, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, estresse da membrana retícula endotelial, deposição ectópica de lipídios, modificação de proteínas extracelulares, como, por exemplo, a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Também a disfunção celular modifica a sinalização, ativação de vias estresse responsivas, que modificam de vias de sinalização como. Aí temos ali várias vias que estão sinalizadas, né? Eu já até comentei a respeito da alteração da via da tirosinoquinase, né? A disfunção celular leva à resistência insulínica por potencialmente intervir na via da tirosinoquinase, como eu já falei, sinalização do substrato receptor e consequente fosforilação de proteínas. Leva também à desregulação dos adipócitos, né? E aqui nós temos um slidezinho falando como que essa disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, né? Estresse da membrana do retículo endotelial, levadas ali pela hiperlipemia, hiperglicemia, fazem com que ocorra alteração nessa via de sinalização, interferindo ali na ação da insulina, né? No acoplamento da via da tirosinoquinase, levando à amplificação da inflamação e da resistência insulínica. Então, obesidade, resistência insulínica, predisposição ao diabetes tipo 2. Né? Também já foi falado na outra aula que, na verdade, no diabetes tipo 2, você tem associado a essa resistência insulínica uma redução da secreção de insulina. Num primeiro momento, o pâncreas tenta manter essa secreção de insulina acima, mas com o decorrer do tempo ocorre disfunção da célula beta e redução da massa também de célula beta, né, tecidual ali. Então, você tem como consequência a redução da secreção de insulina. Esses dois fatores, a resistência insulínica e essa diminuição da secreção de insulina pelas células beta, fazem com que ocorra o diabetes tipo 2. Né? Então, você tem a ação da insulina comprometida, que é a resistência insulínica, e também a secreção de insulina comprometida ali
por uma alteração da função da célula beta, né? Essas alterações, elas levam um tempo para ocorrer. Num primeiro momento, você tem a secreção de insulina, né? E ali esse gráfico ele tenta mostrar a secreção de insulina e a resistência insulínica. Na medida em que eu tenho uma sensibilidade à insulina diminuída, quer dizer, eu tô aumentando a resistência insulínica, ocorre uma maior secreção de insulina. Essa maior secreção de insulina ela ocorre devido a ainda a função da célula beta presente, né? Nessa fase, eu ainda tenho um teste de tolerância à glicose normal, uma glicemia ali dentro da normalidade. Com o decorrer do tempo, né, essa secreção de insulina ela tende a aumentar mais e com a redução da sensibilidade à insulina, você vai ter o teste de tolerância à glicose anormal e o aparecimento do diabetes tipo 2, né? Também no diabetes tipo 2, eu falei de fatores genéticos, poligênicos, existem pelo menos 40 genes conhecidos que colaboram, que estão relacionados à presença do diabetes tipo 2, né? Então, eu tenho ali fatores poligênicos que podem contribuir para a disfunção de célula beta, para a redução da massa de célula beta pancreática, reduzindo a secreção de insulina. E eu tenho outros genes que estão relacionados também à presença da obesidade, à resistência insulínica não relacionada à obesidade, caminhando para a resistência insulínica, e esses dois fatores colaborando para a predisposição do diabetes tipo 2, né? Isso é um artigo que fala sobre isso. Aqui são os vários genes que estão envolvidos ali, né? Por isso é que a gente usa o termo fatores genéticos, poligenes, né? Que estão relacionados ali aos tipos de diabetes, né? E também a conduta a ser feita. Essa resistência insulínica, a gente pode fazer testes para avaliar a presença da resistência insulínica. Ela é definida como uma resposta subnormal, né, da glicose a uma ação da insulina endógena ou exógena. Aqui é como isso pode ser mostrado a nível do gráfico. Quando eu tenho o teste de tolerância à glicose, que é aquele gráfico ali superior, né, eu tenho o controle e eu tenho a resistência insulínica. O controle é o que está em pontos pretos, né? Eu tenho o teste de tolerância à glicose, quer dizer, eu dou carga de glicose ao longo do tempo e vejo o que acontece com os níveis de glicemia. No controle normal, ocorre a elevação da glicemia e logo depois a queda. Quando você tem o teste de tolerância à glicose anormal, você tem a elevação da glicemia e essa glicemia permanece elevada, né? E nós podemos usar esse teste para fazer diagnóstico de diabetes, já foi mostrado anteriormente. Em relação ao nível de insulina, também temos a secreção de insulina. Essa secreção de insulina tem um padrão normal, que está colocado aqui embaixo como controle, que são os pontos cheios pretos, e uma bolinha vazia, que é no caso da presença da resistência insulínica, onde você tem uma secreção aumentada pelo pâncreas de insulina. Quer dizer, o pâncreas está tentando se contrapor à resistência insulínica, à hiperglicemia, levando a uma secreção aumentada de insulina. Então, são testes que podem ser feitos para caracterizar a resistência insulínica, tanto com o nível de glicemia quanto com os níveis de insulina. Essa resistência insulínica, então, dita, está relacionada à obesidade, está relacionada ao diabetes tipo 2. Já foi mostrado aí várias causas de resistência insulínica. A gente tem a obesidade como resistência insulínica secundária à obesidade, levando ao diabetes. Esse slide já foi mostrado também na aula anterior. Aqui é uma parede vascular normal, onde você tem o endotélio, a camada de músculo liso e os adipócitos, né, com vários fatores que se interrelacionam ali. E quando você tem um ambiente de resistência insulínica, tudo isso fica alterado. Você tem alteração do endotélio, a migração do monócito para macrófago, a proliferação dessa camada de músculo liso, a alteração da coagulabilidade, favorecendo o aparecimento da aterogênese.
Então, o diabetes médio tipo 2 é comumente associado a normalidades metabólicas, comorbidades, como hipertensão, obesidade, lipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, e tudo isso acelera a aterogênese. Então, a gente tem aquelas fases, né, que por fatores genéticos, principalmente a obesidade, fatores nutricionais, sedentarismo, você tem ali o teste de tolerância à glicose, né, que pode estar normal, o início do diabetes e, ao longo do tempo, né, como vão aparecendo as complicações relacionadas ao diabetes que estavam presentes ali no nosso paciente, né, retinopatia, nefropatia, neuropatia. A gente discutiu um caso exatamente sobre isso. E, ao longo do tempo, né, essas complicações tendem a progredir e podem ser causa de óbito no paciente, e complicações graves, como insuficiência renal crônica, cegueira, amputação não traumática, foi falado sobre isso, síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, doença cerebrovascular, tudo isso relacionado ao diabetes mellitus ao longo do tempo e suas complicações. Muito bem. É uma aula curta de complemento ao que foi dito anteriormente. Alguma pergunta? Hein? Acho que não, professor. Não? Eu vou botar o link aqui e esse link eu vou dar um tempinho que para vocês poderem copiá-lo, né? E no computador de vocês, né? Para vocês poderem responder. Na verdade, são duas perguntinhas, aonde exige que vocês coloquem a identificação, o e-mail de vocês, e eu vou receber isso. Então, eu estou aqui com 46, 47 participantes, né, da turma de vocês. Espero que todos respondam, né? Já estou falando que a gente está fazendo um teste. Lá no final do outro caso clínico, no caso clínico 2, nós vamos fazer uma avaliação, que também é uma avaliação simples, dessa maneira, com perguntas, mas através do formulário. Então, é um critério importante a resposta, né? Para eu saber que a pessoa está assistindo a aula e está participando. Ok? Além, obviamente, não hoje também vão responder, mas eu não estou avaliando ponto hoje, eu só quero que você responda para eu testar o sistema. E na hora do teste serão perguntas, serão 10 perguntas, em princípio, simples, objetivas, de múltipla escolha para vocês responderem. Ok? Então, eu vou botar aqui o link. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui onde é que eu pego isso. Espera aí. Cadê o link? Copiar. Então, está aqui. Está ali o link. Então, eu quero que vocês copiem esse link, abram no computador de vocês, ou não sei se no celular vai abrir, né? Aí eu não sei, mas no computador abre, né? E vocês respondam. Não apareceu? Eu acabei de colocar, não? Está aí. Agora apareceu. Obrigado. Okay. Então, olha só, o link está aí. Vocês podem colocar o nome. Primeiro copiem o link, tá? Copiem o link que está aí. Eu vou depois de vocês copiarem, né? Vocês podem copiar. Depois de vocês copiarem, vocês podem botar o nome de vocês, como sempre fazem, a matrícula, e sair de sala de aula. Quando vocês abrirem esse link, a única coisa que vocês vão ter que fazer é colocar o e-mail ali, e eu acho que tem que colocar um e-mail para poder receber isso de vocês. Vocês vão enviar para mim. Vão enviar e eu vou receber essa resposta. Tá ok? Alguma dúvida? Não, né? Então, podem botar o nome e a matrícula e ok, podem sair de sala.
e depois eu vou ver a resposta do link. Na próxima aula que eu der com vocês, na semana que vem acho que é feriado, né? Terça-feira acho que não vai ter aula, não. Então, na outra semana eu comento sobre as respostas e se o link funcionou direitinho e tudo, tá? Alguma dúvida? Acho que não, professor. Tranquilo, professor, obrigada. Tá bom. Então, podem colocar a matrícula, o nome e sair de sala de aula. Eu vou esperar todo mundo sair, tá bom? Avisem aos seus colegas, né, que tem um link aí para ser respondido, tá? Isso vai ser critério para apto e inapto. Não hoje, mas na avaliação, com certeza, não respondendo vai ser inapto. Eu vou aguardar todo mundo sair para eu poder terminar, tá bom? Um abraço para vocês, tá?